É treta, é babado, é polêmica e eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Tudo que tá rolando nas redes sociais você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Então já vem chegando, deixa seu dedo no like porque ele é super importante. Meta de 5.000 likes pra esse vídeo, então já vem deixando aí seu joinha porque ele ajuda demais, tá? Pois muito que bem, bora lá porque eu tenho um monte de coisa pra te contar. Vocês lembram da Tamires, que foi apontada, que o próprio Davi disse que era a namorada dele? Então, que essa moça aí da primeira foto, gente, rolou o maior bafafá envolvendo ela e a Isabelle. Uma história pra lá de cabulosa. Tudo no quê? No supostamente, né? A Tamires virou centro de um assunto polêmico ontem, segunda-feira. Isso porque ela teria feito uma tentativa de boicote contra a Isa, chegando a oferecer uma quantia em dinheiro para tirar ela, a Isa, do boi garantido do seu posto, podendo então ocupar o lugar dela, tá? A acusação primeiro foi feita lá no Facebook e ganhou uma grande repercussão nas outras redes sociais, principalmente lá no Twitter, que a gente sabe que é lá que o babado rola com força, né? Pois bem, nessa publicação, um usuário chamado Sérgio Ferreira disse o seguinte: antes de Isabelle entrar no BBB 24, essa mulher chamada Tamires fez uma proposta para o boi garantido com uma quantia em dinheiro para tirar a Isabelle do posto de Cunhã. Esse mesmo usuário ainda disse que tinha medo pela vida da Isa e disse que a Tamires era muito invejosa. Ela pediu para ser item do boi garantido pagando, mas o que ela não imaginava é que a Isabelle entraria no BBB e faria história. Essa Tamires tem inveja da Isabelle, quer o posto de Cunhã de qualquer jeito. Temos medo do que ela possa fazer algo contra a vida de Isabelle Nogueira, mulher invejosa. Nas redes sociais, os internautas ainda repercutiram essas acusações contra a Tamires, que agora, né, tá mais em evidência por ser namorada do Davi, e muita gente ficou passada com isso, tá? Só que daí a Tamires, ela apareceu, né, e óbvio que disse que ia se pronunciar e que a história não era bem assim. E num pronunciamento, a Tamires disse o seguinte, olha só: diante de tantas graves mentiras, ofensas, injúrias, difamações, crimes onde o agressor está facilmente identificado e faz questão de mostrar que está crescendo em números de seguidores, usando meu nome, inflamando fãs e criando uma rivalidade que nunca existiu, informo que sim, as providências foram tomadas. O processo que ele afirma não ter medo já existe. O autor já terá que arcar com as consequências da lei. E como ele quer visibilidade, palco, não vou dar. Segue tudo nas mãos dos meus advogados. Sou muito tranquila em relação aos pré-julgamentos de quem não me conhece, pois cada um julga o outro a partir do que tem dentro de si. Mas quando se caracteriza crime, aí não tem como passar. A internet não é terra sem lei. Aqui no Amazonas existem muitas cunhãs, mulheres lindas, aguerridas e que merecem respeito pela sua luta, tanto pela sua luta, talento e dedicação. Eu sempre prezo pelo respeito e admiração por todas as mulheres e fico feliz com a conquista de todas, ela disse. Aqui são muitas mulheres que no seu tempo irão ser reconhecidas e representar nossa terra Brasil afora, doa quem doer. Assim como a nossa cunhã, que quando estava no BBB eu apoiava votando muito, vestindo a camisa, elogiando do início ao fim, tudo através de vídeos e postagens pedindo o voto de todos, sempre repostando tudo que falava da nossa cultura. Isso que a Tamires começou a falando nas redes sociais, tá? E ela continuou, ela ainda disse: sobre inveja tá aí um sentimento que eu desconheço em vida. Sou uma mulher muito feliz com o que Deus me permitiu até hoje e grata por tudo. Tenho a minha história, venho do interior do estado, sempre trabalhei com honestidade para ter uma vida melhor. Morei em outros estados do Brasil e tenho orgulho da minha evolução como ser humano. Tenho saúde, inteligência, uma família linda, amigos, fé, luz, espiritualidade. Amo trabalhar, realizo os meus sonhos e sou independente. Quando uma pessoa tá feliz, incomoda muito. Os incomodados começam a te atacar e colocam defeitos em você de forma desesperadora. Isso é lamentável. Viemos de uma pandemia que nos fez refletir sobre tudo, empatia, resiliência e principalmente sobre nossa evolução, nossa experiência humana. Pena que muita gente não despertou, seguem alienados com ego e não querem ver seu próprio colega feliz, sendo elogiado e crescendo. Aqui temos beleza amazônica, sotaque amazônico, orgulho da nossa terra e que as pessoas vejam cada vez mais todas as maravilhas e talentos. Meu coração é leve e muito feliz com tudo que Deus me entrega diariamente. A vontade dele sempre prevalece. A Tamires terminou essa sequência de stories dela dizendo que calúnia, injúria, difamação e stalking são crimes, que a internet não é terra sem lei e que os autores serão punidos.
Babado, né? Bom, no meio disso tudo, o povo queria saber, tá aí o Davi, o que ele tem a dizer? Bom, o Davi foi questionado, na verdade, sobre os seus seguidores a respeito do romance dele com a Tamires, né? Ele foi questionado lá nas perguntas, nas caixinhas lá do Instagram e tal, e aí ele disse sobre o próximo encontro dos dois e disse que o date com ela já tá garantido. Ele assumiu o romance com ela depois que foi fotografado aos beijos lá no Festival de Parintins na semana passada. E aí o Davi disse o seguinte, olha só. Gente, tem uma galera perguntando que dia a Tamires vai estar aqui em Salvador. Semana que vem, com fé em Deus, se der tudo certinho, ela já vai estar aqui já comigo. Vou apresentar um pouco a ela sobre a nossa cultura baiana, um pouco sobre o nosso povo aqui nordestino, apresentar a ela um pouco do Nordeste. E assim, vai ser tudo de bom, maravilhoso. Tem uma surpresa para ela, né? Que até ela tá ansiosa para saber o que é, mas no dia até vocês eu não vou falar, vocês vão descobrir. É isso, gente. Semana que vem ela tá aqui para eu mostrar para ela um pouco da nossa cultura baiana. Pois muito que bem. O Davi também foi questionado sobre as publicidades. E daí teve uma outra história que rendeu treta, tá? Por quê? Porque muita gente falou que ele tá flopado, que não tem publicidade, o que que tem. E aí ele se pronunciou e falou, olha só. Até então, gente, Esporte da Sorte foi a única publicidade que foi fechada até então. Mas já apareceram algumas propostas aí, estamos avaliando. E estamos vendo a melhor possibilidade para poder fazer novas publicidades aí. E quem sabe, logo em breve, tá surgindo mais oportunidades aí pra gente poder estar tocando o barco e entrando no mercado também publicitário. Pois muito que bem. Acontece que a internet relembrou um tweet da irmã dele, da Raquel Brito Assessoria, dizendo que o Davi já teria 6 publis fechadas. Né? Faltou ali um plural, mas tá tudo certo, que ele teria 6 publis fechadas. E isso foi feito em maio, e que até então essas publis não teriam aparecido. Babado. Bom, outra história que rendeu tem a ver com a Mara Maravilha. Lembra que ontem a gente falou bastante da Eliana e aquela história toda? Então, a Mara alfinetou, né? Alfinetou a Lívia Andrade e saiu em defesa da Patrícia Bravanel depois daquelas postagens todas. E a Mara disse, bem que aquela coitadinha quando teve aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não, né? As máscaras caem. Parabéns, Paty, você desde criança já sabia o que queria. Bom, foi no Twitter ontem também que o pessoal relembrou um monte de babado envolvendo a Lívia Andrade e a Patrícia Bravanel e várias alfinetadas que elas se deram ao longo, né, da participação da Lívia nos programas do Silvio Santos, no Jogo dos Pontinhos e tudo mais. A própria Lívia chegou a comentar essas postagens dizendo que relembrar é viver, que já ficava tudo muito evidente, que não se arrepende, esse tipo de coisa. Babado. Bom, treta mesmo tá havendo com o Felipe Campos e a Maia Massafera, tá? Que história é essa? Bom, o Felipe divulgou com exclusividade a verdade sobre a suposta perda de voz da Maia Massafera. De acordo com ele, a cirurgia realizada por ela não teria feito com que ela perdesse a voz e que também não existisse a possibilidade dela fazer um segundo procedimento reparador como ela mesma afirmou ter feito. O Felipe Campos também revelou que não é verdade a história de que ela teria quase ficado cega. A divulgação dessas notícias acabou, né, gerando revolta em algumas pessoas na internet. De acordo com Felipe Campos, as informações foram descobertas através de um indivíduo ligado ao Hospital Paranaense de Otorrino, onde a Maia teria feito a cirurgia de feminilização vocal, tá? A fonte do Felipe Campos ainda revelou que a operação feita por ela foi um sucesso e que não é possível que uma pessoa perca a voz após um procedimento como esse, tendo em vista que já no dia seguinte o som já sai, embora seja fraco. Segundo as informações trazidas por essa fonte ao Felipe Campos, na fase de recuperação, que acontece dentro de 3 semanas, já é possível que o paciente volte a falar normalmente. Ele também teria pontuado que não existe a possibilidade do procedimento deixar uma pessoa muda, como afirma a influenciadora, pois o que acontece na operação é apenas um picote na corda vocal e que isso não gera complicações. Bom, o que eu me lembro que a Maia falou é que ela teve complicações, que a voz saía fraca, que a voz não era bem a voz que ela era acostumada a ouvir, que ela estaria com disforia de voz, e não que estivesse exatamente muda, e que essa segunda operação na voz, ela demoraria ainda 3 meses para ter o resultado final, e daí sim ela apareceria falando. É isso que eu me lembro que foi dito, é essa a história que eu sei. Então, tamo aí de olho e vamos ver o que vai acontecer, tá? Ainda falando sobre a Maia Massafera, o portal Léo Dias descobriu com exclusividade que as plataformas de streaming seguem gladiando para conseguir disponibilizar o comentário da transição, tá? Segundo fontes, ela já recebeu proposta na casa dos 10 milhões de reais. Só que daí,
o Léo Dias apurou que a proposta foi recusada pela Maia, que tem outros planos. O motivo é que ela busca por um local mais acessível e popular, como Netflix e HBO e até mesmo o Globoplay, tá? Ainda de acordo com pessoas próximas à Maia, ela já estaria na reta final dos detalhes para decidir onde vai divulgar os bastidores de mais de um ano que passou fazendo aí essa transição de gênero. Babado, né? Bom, mas tem uma outra história, minha gente, que tá rendendo e rendendo muito, que tem a ver com a Fly Slane, tá? Por quê? A Fly ontem fez uma live onde ela acabou, né, expondo o ex-marido, enfim, o Jonathan, que é o pai do Bernardo, que é o filho dela, tá? Ela fez uma live onde expôs muita coisa, falou bastante a respeito disso e ele apareceu para se explicar, tá? A Fly usou isso tudo, ela fez ontem, segunda-feira, no Instagram, inclusive para expor as ameaças que recebeu do ex-marido, o Jonathan, e ela quis desabafar para os seguidores e admitir que ela teme pela própria vida. Ele também apareceu para falar, né? Mas daí a gente vai ficar do lado de quem? Do lado da Fly, que a gente viu, que tava ali sempre pelo filho, aquela coisa toda. E esse que a gente às vezes nem sabia, achava até que não sabia quem era porque o cara não aparecia. Bom, a Fly se explicou e depois ele também, olha só. Hoje eu venho aqui porque eu acabo de ser ameaçada, né? Acabo de ser ameaçada. E se tratando da pessoa que eu conheço, eu venho aqui para que fique salvo, que se algo acontecer contra a minha vida, que se algo acontecer comigo, para que fique muito resguardado aqui que pode ter sido, tá? Conheço os impulsos, conheço uma pessoa completamente soberba, completamente impulsiva, completamente sem controle. Acabo de ligar, inclusive, pra mãe dele pra falar isso, né? Porque não nasceu nessa terra um ser humano com pele e osso como eu, homem, mulher, ninguém que me ameace e que eu baixe a guarda pra essa pessoa, né? Então, assim, não nasceu nessa terra um homem que vai me ameaçar, minha gente, e que eu vou ficar calada e que eu vou ficar com medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo nenhum. E eu tô deixando isso aqui claro pra vocês, que se algo acontecer na minha vida, foi protegendo os direitos do meu filho. Eu acabo de... Há pouco tempo, né, entramos num acordo, enfim, acho que a pessoa se sentiu ameaçada porque viu perdendo o espaço de pai pra uma outra pessoa que chegou e ocupou esse espaço, e aí começou a querer reivindicar os seus direitos de pai. Sendo que é aquela mesma situação de um cara que tá querendo ficar com você, sério, mas ele não quer oferecer um compromisso, quer ter todos os benefícios de um relacionamento, mas não quer se comprometer. Então é esse mesmo caráter, sabe? E no meio de tantas coisas que essa pessoa já viveu, eu esperava que hoje fosse uma pessoa mais humilde, né? Que falasse, nossa, parabéns e obrigada pela mãe que você foi pro nosso filho, mesmo que eu não tenha conseguido honrar, errei, falhei como pai, agora queria que você me desse a oportunidade de poder tentar recuperar esse tempo, ou tentar reconstruir, partindo do zero, com o B e tal. Gente, quem conhece o reino sabe que essa relação entre pai e filho, até arrepio, eu como mulher, não vou me colocar no meio, impedir. Só que quando meu filho fala, eu não quero ir, eu simplesmente defendo meu filho. Eu sou aquela mãe leoa, sabe? Então, assim, tudo na minha vida que aconteceu de bom foi porque eu sabia que eu precisava oferecer algo pro meu filho. Então, agora, enfim, alguns meses, né, esse ano aqui, a pessoa entrou em contato comigo, falou, o pai dele, né, o genitor dele, entrou em contato comigo e falou, olha, agora eu tô ganhando bem, muito bem, quero participar, quero conseguir colaborar, depois de milhares de vezes que eu falei, cara, honra com suas calças, honra com seu compromisso, colocar o filho no mundo, não é só pegar o filho pra tirar fotinha no Instagram, né, não é só tirar fotinha no Instagram, postar no Instagram, dizer que é pai, que é isso, não. Pai é fazer o que eu fiz, que mudei todas as estruturas e quebrei todos os padrões da minha família pra conseguir hoje ficar orgulhosa da mãe que eu sou. Nunca sequer Bernardo teve babá, pra vocês terem noção. Nunca sequer Bernardo teve babá, tá? Eu cuido do meu filho pessoalmente. E eu simplesmente não permito que me façam de palhaça. Que fale assim, eu vou ver meu filho, é porque eu não posso mostrar o áudio aqui no momento, porque é crime. Mas eu queria mostrar pra vocês verem, tá?
E eu nunca denunciei a pessoa, né, por falta de honrar com seus compromissos. Como você sabe, no Brasil, não pagar pensão é motivo de você ser preso. Não pagar pensão é motivo de você ser preso. Então, simplesmente, eu não quis que isso partisse de mim, né? Mas uma pessoa que, infelizmente, toma as decisões erradas na vida, o tempo que, infelizmente, tá aí os dois partidos ao mesmo tempo, um ponto, olha onde eu tô, onde a pessoa tá. Infelizmente, só uma ladeira abaixo, uma dessa. Bom, daí o Jonathan, que é o pai da criança, ele também se pronunciou e emitiu um comunicado, tá? Nesse comunicado, ele deu a versão dele dos fatos, disse que, né, que não era isso, que ele era o pai do Bernardo, que esclarecia que eram verdades, acusações infundadas, né, divulgando nas redes sociais, utilizando a influência dela para denegrir a imagem dele e prejudicar a relação paterno-filial. A gente parou de ler no denegrir, né? Essa é a verdade. Bom, aí ele disse, inclusive, que confia no poder judiciário, na legislação brasileira, em especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante proteção integral dos menores, tá? Ele ainda disse que o que deveria ser resolvido de forma amigável em respeito ao Bernardo, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, ter se tornado um espetáculo de ataques e acusações levianas, desprovidas de qualquer forma. E aí ele disse o seguinte da pensão, que ele não tá pagando, tá? A decisão de suspender os repasses diretos à senhora Fly foi tomada em razão da notória litigiosidade da relação e da necessidade de resguardar os interesses do menor. As parcelas da pensão alimentícia suspensas estão sendo objeto de depósito em juízo, em ação própria, e que ela desconhece porque ainda não foi citada no processo. Então tá bom, macho, qualquer coisa você vai avisando a gente aí. Bom, vamos estar de olho em tudo isso e muito mais. Eu volto para te contar todos esses babados. Parece que Maíra Card terminou o casamento. Será, se minha gente que veio aí? Bom, vou te contar o que ela disse, tá? Tudo isso e muito mais aqui no canal. Espero daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau.